Olá, saudações a todos, concurseiros em ação permanente de conhecimento. Então, pessoal, o que que te move? O que que te move para o mundo profissional? O que que te move para o mundo dos concursos? Tudo bem? Saudações a todos, a galera aí que está antenada, 22 horas. É isso aí, concurseiro não tem hora para estudar não, tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, esse é um projeto que a gente vai começar no intuito de colaborar com aqueles que buscam uma atividade num serviço público, ou seja, aquele que realmente, verdadeiramente pretende servir ao público. Ser servidor público, o nome já fala por si só, é servir ao público. Então, o primeiro passo é ter identificação com a carreira pública, não ficar buscando apenas o salário. Claro que uma das maiores vantagens que a pessoa busca o concurso público é, na verdade, a segurança e o salário, principalmente quando se fala na seara pública, mas lembre-se que o nome fala por si só, servir ao público. Então, para isso, prescinde que você esteja disposto. Lembremos que não é o órgão público que vai te buscar, é você que busca este órgão público para prestar o serviço. Então, muito bem, dito isso, pessoal, você precisa ficar ligado no que você precisa fazer para poder conseguir chegar aonde você pretende, ou seja, o caminho que você pretende. E para isso, nós vamos chamar de trilhas do conhecimento. Então, tem uma frase bastante legal nossa que é assim, né? O que te move? Certo? O que move você no seu dia a dia profissional? Todas as nossas ações, ela prescinde de movimentos, de ações. Eu costumo dizer que não adianta só pedir a Deus, porque Deus ajuda, logicamente que ajuda. Mas, fundamentalmente, além da fé e da coragem, da disposição, você precisa agir. Então, dentro desse nosso projeto de trilhas do conhecimento, para colaborar especificamente com aquele que pretende ingressar no serviço público, a gente chamou de trilhas do conhecimento. Então, nessas trilhas do conhecimento, a gente pretende conversar às quintas-feiras sobre concurso público. E a gente está trabalhando, ou vai trabalhar, com 3 disciplinas voltadas para colaborar para quem quer entrar no serviço público na seara fazendária. A gente selecionou o direito tributário, que a gente vai falar sobre a parte que acredito ser relevante para a sua atividade de concurseiro. Nós vamos trabalhar a legislação estadual, e aqui nessa parte de legislação estadual, ela vai servir para o concurso de qualquer parte do Brasil na área da fazenda pública, assim como o direito tributário também, e vamos abordar o processo administrativo tributário. Então, subindo novamente, o processo administrativo tributário, que é o PAT, a gente vai abordar o PAT no âmbito do estado do Ceará, partindo do pressuposto que possa ocorrer, acredita-se que vai realmente existir, né? Vai ser realizado o concurso para a Secretaria de Fazenda do estado do Ceará. Pensando nisso, a gente vai trabalhar no processo administrativo tributário voltado para o estado do Ceará. Na parte da legislação estadual, para o ICMS, o que a gente vai abordar serve para qualquer órgão, para qualquer Secretaria de Fazenda do Brasil inteiro. E para isso a gente elaborou o que eu chamo de Rota 77, onde a gente vai mostrar que a maioria das questões do Brasil todo voltado para a Secretaria de Fazenda, em torno de 60% dessas questões estão no âmbito do artigo 1º ao 77 do Decreto 33.327 de 2019, que está em cotejo com a Lei Complementar 87/96, que é a lei-mãe do ICMS. Também no âmbito do Estado, nós vamos abordar o IPVA, e logicamente, partindo do pressuposto que a Cefaz Ceará é voltada para a legislação do IPVA do Estado do Ceará, assim também como o ITCMD. Então, legislação estadual, vamos focar ICMS, que vai servir para todos os estados, além do Ceará, IPVA e o TCD no âmbito do concurso do estado do Ceará. E direito tributário, logicamente, que serve para a sua vida profissional fazendária e especificamente para o âmbito do concurso. Então, dito isso, pessoal, a gente vai trazer algumas coisas para que você fique antenado no mundo de concurseiro. Bom, eu como concurseiro que fui, né, levei êxito em alguns concursos,
tive mais ou menos, acredito, a mesma vida que você que está aí, que chegou do trabalho agora, que está chegando do trabalho agora, que está esquentando a comida agora, né, que está trocando de roupa, que está no busão, né, que está no Uber, que está no seu carro. Eu também passei exatamente por essa esfera. Então, vim do interior, certo? Com 11 anos de idade, mas trilhei com um objetivo, e para esse objetivo trilhado, eu comecei a realizar algumas ações. E essas ações, pessoal, foi em busca do conhecimento. E graças a Deus ao Tiradentes, né, na pessoa do Adriano, lá nos idos de algum tempo atrás, ajudou bastante no sentido de facilitar a me fornecer cópias, certo? Xerocopiadas de materiais que sobravam lá no antigo Tiradentes, ali no centro, Tiradentes curso, onde facilitava a minha vida para poder estudar com poucos recursos e pouco tempo, né? Mas o tempo é o senhor da sua vida. Você precisa realizar alguns atos, e esses atos, né, quem me conhece sabe que eu chamo de ação e movimento. E ação e movimento, pessoal, é agir. Então, quais são as suas trilhas que você pretende realizar para cavalgar nesse mundo de concurseiro, certo? Na verdade, para você estudar, para você ter um objetivo, qualquer que seja ele, não existe uma receita de bolo. Não existe. Porque se existisse era muito fácil. Eu mandava a receita para você, você conseguia, ia tudo às mil maravilhas, né? A receita é você quem faz. Lembre daquela frase? Né? Escolhas certas levam você ao local certo. Onde é que você pretende chegar? Então, dito isso, você pode chegar à conclusão que tem as suas trilhas. Muita gente fala de concurso, aquela questão que a gente chama de frase de efeito. Às vezes a pessoa nunca logrou êxito em nenhum concurso e quer ensinar você a como passar em concurso, né? Na verdade, não existe a receita. É você que cria as suas estratégias para chegar lá longe. Saudações a todos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma geralzona, mas a partir eu vou tratar aqui rapidinho no âmbito da legislação estadual, que nessa nossa conversa vão ser 3 etapas. Eu vou tratar de algumas particularidades da legislação estadual, assim em partes, ICMS, IPVA e TCD. Depois dessa parte eu vou entrar no pátio, tudo de graça, tudo aqui nas nossas lives, às quintas-feiras, às 22h30. Depois do pátio eu vou abordar o direito tributário voltado para o concurso e, se for possível, talvez uma palhinha no direito constitucional. Mas a base são essas 3 disciplinas: legislação estadual, processo administrativo estadual e direito tributário. Muito bem, pessoal. Mas essas frases de efeitos para o concurso é boa só para alimentar o ego, né? Necessariamente pode ser que você não consiga chegar mais adiante. Tudo bem? Gisele Fontelli, saudações, sumiu, não desapareça dos cursos não, mulher, pelo amor de Deus. Então, muito bem, Wagner Filho, saudações, está por aqui também conosco. Olha só, pessoal, então quando a gente pensa em concurso, em seguir as trilhas, que tal ação e movimento? E essa ação e movimento que eu chamo é exatamente aquelas letras mágicas que eu costumo falar por aí, que é o TBC ou CBC. Então, ação e movimento, é necessário que você esteja, logicamente, praticando um ato para que você chegue mais adiante. E aí é TBC ou CBC. Para quem não sabe, vamos lembrar, o TBC é tirar a bunda da cadeira e o CBC é colocar a bunda na cadeira. Por exemplo, agora eu estou sentado, então eu estou utilizando o método CBC. Né? Como eu vou estudar mais um pouquinho, vou continuar no meu método CBC, colocando a bunda na cadeira. Mas você faz a sua escolha. Você pode estudar em pé, pode usar o TBC e depois o CBC, mas você tem que ter uma meta, né? A meta é o que? É passar no concurso, então tem que estudar. Qual é a metodologia? É ler, estudar e estudar. E aí exercitar, pessoal. Dentro disso, também eu vou colaborar com vocês, né? A gente vai trazer aqui um curso online voltado para essas 3 disciplinas, um curso online, só o PIP, para facilitar a sua vida, quase de graça. Também temos um projeto de 2 livros que está saindo aí nesses dias, que é surpresa, mas teremos um livro específico para o concurso
do Ceará voltado para a legislação do ICMS. Portanto, fique ligado para você adquirir esse exemplar e já sair na frente. Tranquilo? Dito isso, pessoal, eu vou dar uma palhinha para vocês em relação ao ICMS, que é um tributo bastante mutante, mas que eu estou investido na condição de estudante desse tributo o tempo todo. Tranquilo? Amei este curso, vai ser online. Muito bem, a nossa disciplina, quando o concurso realmente sair, que eu não gosto de vender enganações, quando quando for efetivamente autorizado o concurso, a gente vai ter aulas aos domingos, no local, ó, só o PIP, para você ficar naquele domingo descansado, aula a partir das 9 horas até as 14 horas, de aula de 9 horas até aproximadamente às 16 horas, naquele domingo maravilhoso, exatamente para facilitar a vida de quem trabalha, certo? Porque é esse o meu maior objetivo, é colaborar para que você chegue mais adiante. Então, nós vamos ter o curso online e vamos ter aulões aos domingos, somente aula presencial só aos domingos e eventualmente na semana à noite, tranquilo? Tudo isso para facilitar a sua vida profissional. E o meu foco é trabalhar com essas 3 disciplinas, que são inclusive as que têm o maior peso para o certame da Secretaria de Fazenda: Legislação Estadual, PAT e Direito Tributário. Bom, pessoal, mas se você quer começar a estudar o ICMS, você tem que começar pelo começo. E começando pelo começo, lembrando disso, tem o nosso curso de ICMS que começa agora sábado, aqui em Fortaleza. Quem desejar, a maravilha está aí aguardando no DDD 85-9784-0117. A maravilha ali aguarda, porque nós temos um curso aí no sábado, começando aqui em Fortaleza. Mas muito bem, pessoal, para eu pensar em ICMS, vamos lembrar das palavras-chave que marcam o ICMS. ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço Interestadual e Intermunicipal. Então, concurseiro, guardemos as devidas particularidades, como eu dizia ontem, em aula lá no Prime, que a questão é feita, quando o elaborador faz uma questão, ele faz para a gente errar, não é para a gente acertar, pessoal. Então, a rapidez e a assertividade vai depender do nosso conhecimento, certo? Por isso que você precisa estar bem antenado, certo? Para responder a questão corretamente e num tempo hábil para você seguir mais adiante. Então, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e aí lembramos o conceito de mercadoria, né? Que é tudo aquilo que está à disposição para ser negociada, com o intuito de mercancia, do verbo mercanciar, né? E as circulações são do tipo jurídica e física. O ICMS está no âmbito, a incidência dele está no âmbito da circulação jurídica, ou seja, quando eu tenho uma efetiva mudança de propriedade. Não obstante, as transferências de mercadorias não se efetivaram como uma transferência jurídica, não mudar de dono, o ICMS incide também nas transferências. Ressalvado a súmula 166 do STJ, que garante a não tributação nas transferências. Portanto, concurseiro, se uma questão for suscitada cobrando as transferências, observe como é que o contexto vai vir. Por exemplo, pode vir: segundo o STJ, nas transferências incide ICMS? Não. Se a questão não suscitar jurisprudência ou STJ, nas transferências você vai marcar que incide sim ICMS. Tranquilo? Muito bem. Então eu tenho circulação física e circulação jurídica. O ICMS incide na circulação jurídica, e aí a questão para você ficar ligado nas transferências. Observe as particularidades da questão. A questão vai brigar com você, mas você vai acertar. E você vai acertar porque você tem conhecimento. É assim, Paulo Almada, e você, meu povo, pode ser quase tudo de bom para aprender. Só depende de você. Eu faço aqui a minha parte contribuindo com você, e você pega aí do outro lado a jogada e vamos para frente que tudo dá certo. Agora, pedir a Deus apenas não resolve. Você tem que ter ações. Tranquilo? Vamos lá? Que nós temos aqui? Alguma indagação? Quem quiser fazer alguma indagação, pelo amor de Deus, aqui o tema não é conversar sobre CIGET, nem sobre CITRAN. O tema aqui é concurso, tranquilo? Muito bem.
Então tem o ICMS sobre circulação, isso aqui só para eu registrar aqui, ICMS, né? Mercadoria, tudo aquilo que está no intuito de mercancia, circulação física e jurídica, o ICMS na circulação jurídica. Muito bem, e o S? O S é de serviço. Que tipo de serviço? Serviço de comunicação, serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então, cuidado na questãozinha de concurso, porque pode vir lá escrito intramunicipal. O ICMS incide no tipo de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Muito bem, que a Terlânia está aqui. Terlânia enviou uma solicitação para participar. Tudo bem, Terlânia Castro, nossa aluna do coração. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Cuida! Mas para eu trabalhar com o ICMS, pessoal, vamos dar uma lembradinha da questão da regra matriz tributária. O que é a regra matriz tributária que está no nosso livro, não é isso? Nosso livro novo que está circulando por aí, né? Que é o 1001 Perguntas, 1001 Soluções. É um livro que não é necessariamente para concurseiro, mas tem um bocado de coisa que ajuda. Temos o nosso livro ICMS de A a Z também esgotado. Esse aqui não está esgotado ainda, mas esse está esgotado. Aliás, dos nossos 4 livros, os 3 primeiros estão totalmente esgotados e apenas esse resta ainda uma mixariazinha, que é 1001 Perguntas, 1001 Soluções, onde a gente responde um bocado de coisa sobre ICMS, PIS, COFINS, ISS, ISS, PIS, COFINS, Simples Nacional, IPI e algumas coisas de SPED sobre substituição tributária. Portanto, cuida, meu povo. Quando eu penso em regra matriz do ICMS é porque todo tributo para ser cobrado, ele prescinde de alguns elementos. E aí quem inventou a regra matriz, lá o professor Paulo de Barros Carvalho, o mega da tributação no Brasil, em São Paulo, né? Sem deixar de lado o nosso mega tributarista, ultra mega, professor Hugo Machado de Brito, aqui do Ceará para o mundo, advogado e contador, juiz federal aposentado, professor da Federal também aposentado. Saudações à família Hugo de Brito Machado, professora de primeira linha, pai e filhos. Muito bem, então, mas o professor Paulo de Barros Carvalho criou a chamada regra matriz tributária, né? Onde ele disse que do lado tem os chamados elementos antecedentes, é isso? Que vai dar força normativa para a cobrança do imposto. Do outro lado eu vou ter os chamados elementos do consequente. Do lado de cá, dos elementos antecedentes, nós temos os chamados critérios. O critério material, ou seja, qual é a norma, qual é a matéria que está sendo regida no mundo real, né, no mundo abstrato. Então tem um critério material, que é a norma definidora do tributo. Vou ter também o critério espacial, que é lembrando onde foi que ocorreu o fato, não é isso? E o critério temporal, em que momento, a que tempo ocorreu aquela situação em concreto. A regra matriz tributária, pessoal, ela serve para todos os tributos. O critério material, qual é a norma definidora, o critério espacial, aonde ocorreu, e repare como é importante o espacial para o ISS, e o critério temporal, em que momento ocorreu. O critério temporal é importante, pessoal, porque lembremos da questão da decadência, né? O tributo na linha do tempo. Então, além de o critério temporal ter repercussão no tributo, no Instituto da Decadência, ele tem uma repercussão geral, direta na questão da norma na linha do tempo. Ou seja, em 2017, qual era a norma que estava em vigência para uma determinada situação? Qual era a alíquota modal em 2017, por exemplo, no estado do Ceará? A alíquota modal, não é isso? Era 17. Mas a partir de 1º de abril de 2017, ou seja, em 2018, já era uma alíquota modal de 18%. Então, por isso que é importante você analisar a norma da linha do tempo. Então, voltando à questão da regra matriz, do lado de cá, os elementos antecedentes, os critérios, material, espacial e temporal. No contraponto, eu tenho os chamados elementos do consequente, que vão acontecer exatamente em função dos elementos do antecedente. Tá ligado aí? Então, os elementos do consequente eu vou chamar de critério pessoal, ou seja, quem é o sujeito ativo, ou seja, quem é o sujeito que vai cobrar, que vai exigir o tributo, se é a União, o Estado ou o município, e o sujeito passivo, quem é aquele que vai pagar o tributo, seja o sujeito passivo direto ou na condição de responsável tributário. Tranquilo? Portanto, cuida aí, menino. Também dos elementos consequentes, eu vou ter a chamada
o chamado critério quantitativo, que é para definir o quanto. E esse quanto, pessoal, ele nasce de duas situações. É a base de cálculo, não é isso? Que é o valor determinante para incidir a alíquota do tributo. Então, no consequente, eu vou ter o chamado critério pessoal, quem vai pagar e quem vai exigir ou quem vai cobrar, e o quanto. E esse quanto nasce exatamente da base de cálculo e da alíquota. Isso é fundamental, pessoal, a chamada regra matriz tributária. E no novo regulamento do ICMS do Estado do Ceará, que é o decreto 33.327 de 2019, nós temos exatamente, pessoal, o decreto traz claro, bastante claro, né, e de forma expressa os chamados critérios. E aí ele chama o critério material lá no artigo 2º do regulamento novo do Estado do Ceará. Lembrando que o regulamento novo do Estado do Ceará, na verdade, é um quarto do regulamento, porque o regulamento do Estado do Ceará é formado de 4 livros, e eu tenho apenas um novo regulamento para o primeiro livro, que são exatamente as regras gerais do ICMS. Pensando nisso, quero lembrar para vocês que nesse regulamento novo, o decreto 33.327 de 2019, pessoal, ele está em gotejo exatamente com as estruturas do ICMS, aonde você mata do artigo 1º ao 77 desse novo regulamento do Estado do Ceará, você mata em qualquer parte do Brasil em torno de 60% de questões que envolvam ICMS. Com certeza você vai para o céu com essa informaçãozinha aí para você, certo? No decreto novo, que é o 33.327 de 2019, o regulamento do Estado do Ceará, eu tenho também o artigo 3º, onde ele vai encaixar o critério temporal. Aqui nós estamos falando, meu povo, da chamada regra matriz de incidência do ICMS. O regulamento do Estado do Ceará também está trazendo o critério espacial exatamente no artigo 14. E do outro lado, no consequente, ele está trazendo o critério pessoal no artigo 17 e 18 e o critério quantitativo, que é a base de cálculo e as alíquotas, nos artigos 25, que é a base de cálculo, e no artigo 45, que são as alíquotas. Eis, pois, a chamada regra matriz de incidência do ICMS do Estado do Ceará. Muito bem, eu vou estar liberando para vocês baixar mais com pouco amanhã, duas imagens bastante interessantes, e uma delas que eu quero que vocês fiquem bastante ligados é as chamadas trilhas do conhecimento do ICMS, né? Que quando eu estou trabalhando dentro do mundo da atividade mais prática, eu chamo de top 10. Então, as trilhas do conhecimento são 10 expressõezinhas que vão encher os olhos, encher a sua mente de conhecimento para você acertar a questão de primeira linha, tranquilo? Então, assim, só para a gente se ligar, pessoal, o que são essas 10 trilhas do conhecimento? Ela nasce exatamente da regra matriz, dos elementos antecedentes, do critério material. Então, o critério material vai trazer, na verdade, o que a gente chama de a norma em abstrato. E aí, pessoal, eu vou ter nas trilhas do ICMS, eu vou ter aquelas situações da incidência do ICMS. Quais são os casos que incidem o ICMS? E, logicamente, se eu tenho a incidência do ICMS, a consequência disso vai ser a existência do fato gerador. Que o fato gerador nada mais é do que a materialização daquela hipótese, né? Aquela hipótese que é uma previsão em abstrato da incidência do ICMS. Muito bem, mas se incide o ICMS, vai ter os casos de não incidência. E aí, quais são os casos de não incidência do ICMS, né? Mas se incide ICMS e não incide ICMS, eu vou ter também os casos de isenção. Mas qual é a diferença entre isenção e não incidência, né? Para o concurseiro, essa identificação não é muito relevante, mas você precisa entender quais são os casos que a norma traz, que tem aplicabilidade da não incidência, que vai em gotejo exatamente com a Constituição dentro do que a gente chama de imunidade tributária. E a isenção é o que a gente chama, né, de atributação negativa. Ou seja, a norma diz expressamente, traz, não incide ICMS nas operações com feijão, farinha e rapadura. Então a norma vem expressamente já trazendo uma negação. Tranquilo, pessoal? Elisângela, saudações a todos. Saudações, Denis. Renata, uma solicitação. O que nós temos mais aqui? Alguma pergunta? Nada. Muito bem, vamos se ligar mais. Então, dentro das trilhas do conhecimento, pessoal, vou ter também, eu falei, incidência
não incidência, isenção. Vou ter também o diferimento, que o que é o diferimento? É uma postergação do pagamento do imposto. Lembre-se sempre, pessoal, eu tenho algumas particularidades do diferimento. Diferir não é deixar de recolher o tributo, certo? Diferir é postergar. E postergar para quando e para quem? Quem vai pagar, quando vai pagar. Tudo bem. O diferimento pode ocasionar uma situação concreta de não pagamento do tributo. Mas diferir é postergar o pagamento do tributo. Então é fundamental você saber quais são os casos de diferimento. A outra trilha é a chamada suspensão do ICMS. Quais são os casos de suspensão do ICMS? Como, por exemplo, remessa para industrialização em outra unidade da federação. É um caso típico de suspensão. Você precisa ficar ligado exatamente nessas situações. Uma outra questão que nós temos dentro das trilhas do conhecimento, pessoal, são os sujeitos. Onde eu digo sujeito ativo, o Estado que vai exigir o tributo, e aí, como diz o artigo 11 da Lei Complementar 87/96, é sujeito ativo qualquer unidade da federação que identificar, certo, alguma particularidade que envolva o ICMS. Se eu tenho uma mercadoria que vem do Rio Grande do Sul, barbaridade, vem do Rio Grande do Sul, mas vai para o Piauí, passou pelo Ceará, se tiver alguma irregularidade, o Estado do Ceará vai poder aplicar a sanção normalmente em conformidade com o artigo 11 da Lei Complementar 87/96. Então, dentro do sujeito, eu vou ter o sujeito ativo, que é o Estado, o sujeito passivo direto, que é o contribuinte que realiza o fato gerador, e vou ter o contribuinte na condição de responsável tributário, que é aquele escolhido pela norma, que apesar de não ter nada a ver com peixe, pode estar imbuído na condição de responsável tributário, que é o caso bem típico daquele que retém o imposto a título de substituição tributária. Se liguemos? Então, uma outra trilha que eu vou chamar é a questão da base de cálculo do ICMS. Então, a base de cálculo do ICMS é aquele valor de partida onde eu vou aplicar a alíquota. Só que eu tenho situações que essa base de cálculo, ela tem uma redução, né? Então, quais são esses produtos que têm redução de base de cálculo e qual é o percentual de redução? Você também precisa saber desses casos. Todos os estados do Brasil, eles têm o ICMS, logicamente que ele vai ter uma base de cálculo em todas as partes do Brasil, e todos os estados do Brasil têm redução de base de cálculo, certo? Dito isso, eu tenho um outro top bastante interessante, que é a outra trilha que eu chamei essa trilha de alíquotas. Quais são as alíquotas do ICMS? E aí, quando eu penso em alíquotas, eu vou ter alíquotas no âmbito interno e alíquotas no âmbito interestadual, certo? Eu vou ter alíquotas com operações e alíquota com prestações. O ICMS incide sobre operações, que tem a ver com mercadorias, e sobre prestações, que tem a ver com serviço de transporte interestadual ou intermunicipal e serviço de comunicação. Depois de alíquotas, eu trago para vocês uma outra trilha, que eu chamo a trilha dos créditos e débitos. Repare, pois, que o princípio consagrado do ICMS, sem perder de vista o princípio da legalidade, logicamente que é intrínseco à atividade fiscal, mas para o ICMS especificamente, um princípio de grande envergadura é o chamado princípio da não cumulatividade, que está em cotejo com a Constituição Federal, não é isso? Nessa parte onde ele vai dizer que fica assegurado ao contribuinte o créditos pelas operações anteriores e os débitos pelas operações e prestações subsequentes. Isso é o princípio da não cumulatividade. É a possibilidade de você se creditar pelas entradas, né? E o dever ou a possibilidade de se debitar pelas saídas. Repare que eu usei entradas, não utilizei a palavra compras, porque o ICMS incide na circulação de mercadorias a qualquer título, ressalvada as exceções. E as exceções é exatamente onde você tem que entrar para compreender. Tranquilo? Como, por exemplo, nas remessas de produto que sai para degustação. Digamos que a empresa fabrica alimentos e vai mandar para degustação. Incide ICMS. Digamos que a empresa lançou um tipo de protetor solar e quer mandar lá para a Praia do Futuro para que as pessoas testem se esse produto realmente tem alguma serventia. Então, essa saída desse produto para teste incide ICMS? Ora, se o ICMS incide nas saídas a qualquer título,
Dito de outra maneira, você conclui que o ICMS vai incidir sim. Agora, só não vai incidir quando expressamente a norma vier e especificar que naquele caso não tem ICMS. Mesmo nas transferências, mesmo nas remessas do bem que vai simplesmente para ser utilizado como teste ou degustação, o ICMS vai incidir normalmente conforme o caso concreto, né? Tranquilo? Dito isso, eu volto novamente para a outra trilha, que é a trilha mais importante e não menos importante do que as outras, que é a chamada trilha das normas aplicáveis ao caso concreto. Tranquilo? Quais são as normas? É que a gente chama de norma geral, eu chamo de norma específica e norma complementar, certo? Esta empresa trabalha com o que mesmo, hein? Então, a partir dessa resposta, você vai fazer um enquadramento das normas que você vai aplicar ao caso concreto. Trazendo aqui para o ICMS, qual é a norma fundante do ICMS? Está lá na Constituição, na parte que trata do ICMS, está na Lei Mãe Nacional, a Lei Complementar 87/96, está de maneira transversal no convênio sem número de 1970, que trata dos tipos de operações, está também no convênio CNF 06/89, que trata das prestações de serviço de transporte, está nos convênios que trata das prestações de serviço de comunicação, que é um monte, certo? E eu tenho as normas que vai mais amiudando, mas que também são geral. Como, por exemplo, cada estado tem uma norma que regulamenta o ICMS. No caso do estado do Ceará, a lei mãe do ICMS qual é? A lei 12.670/96. Se você vai estudar para concurso no estado do Ceará, essa lei você tem que ler de trás para frente e de frente para trás, né? E aí uma outra norma específica que eu ainda tenho é um decreto que vai exatamente regulamentar esta lei, que no caso do estado do Ceará, eu tenho um decreto 33.327 de 2019, que regulamenta o livro 1 e o livro 3, 4 e o livro 2, 3 e 4, que está regulamentado no decreto 24.569/97. E aí, pessoal, depois disso eu tenho as chamadas normas específicas. Quais são as normas específicas? São as normas que podem trazer alguma particularidade para o caso concreto, como, por exemplo, a instrução normativa. No caso de produto de informática, o nosso regulamento diz: os produtos de informática têm redução de base de cálculo. Mas quais são eles? Aí a própria norma diz: fica essa relação de produtos que tem redução de base de cálculo de informática será definida por ato do secretário da Fazenda. E esse ato é uma norma específica. No caso, uma instrução normativa. Eu posso também ter uma outra norma específica que seja uma nota explicativa, uma norma de execução ou até mesmo um parecer. Esse parecer que possa trazer uma análise concreta a depender da situação que for apresentada para apreciação. Lembro, pois, que parecer, pessoal, ele tem, em regra, um efeito intraparte, ou seja, o parecer traz um efeito apenas para aquela parte que suscitou a dúvida perante o fisco. Agora, quando esse parecer traz uma informação de cunho interpretativo, aí sim, esse parecer vai ter efeito erga omnes, que é efeito para todo. Beleza, pessoal? Então foi um prazer estar aqui com vocês. Já passamos aproximadamente 33 minutos, né? Conversando bastante. Então eu espero que eu possa contribuir com essa sua vida de concurseiro e quem sabe se essa informação que é a princípio, essa ideia das trilhas do conhecimento é tratar especificamente de concurso, mas que também nada obsta que você possa ser, que eu possa colaborar em alguma outra dúvida que você pode ter relacionado aos tributos estaduais, processo administrativo tributário e direito tributário, né? Então, abrindo aqui a nossa quinta-feira, que não é do caranguejo, mas é do concurseiro. Tranquilo? Então é assim, Paulo Almada e você pode ser quase tudo de bom para aprender. Só depende de você. Siga as trilhas do conhecimento, informação à sua disposição, é aqui com nós em todos os canais, no nosso Instagram, no LinkedIn e comigo ao vivo em qualquer parte onde você se encontra. Tranquilo? Saudações a todos e é isso aí, vamos nós, tchau e tchau.